A evolução da sensibilidade envolvendo câmeras e telescópios revelou que o universo pode ser realmente inusitado. Esses são alguns objetos realmente curiosos que os astrônomos encontraram, e bom, a maioria se resume a enormes complexos de gás em formatos diversos. Em alguns casos, esses formatos tomam a forma de bolhas, onde verdadeiros cenários épicos podem ser avistados. Acredite, essas bolhas podem contar muito sobre a história das estrelas da nossa galáxia e como elas se formaram. Agora os astrônomos conseguiram imagens impressionantes com resolução recorde. No vídeo de hoje vamos conhecer as imensas bolhas encontradas pela galáxia. Afinal, de onde vem o formato das nebulosas? Observando todos esses incríveis complexos de hidrogênio, percebemos como a natureza pode ser uma verdadeira artista. Os belíssimos pilares da criação revelam colunas com dezenas de anos-luz de diâmetro, a nebulosa de Órion e seus filamentos impressionantes e tudo mais. O fato é, as nebulosas iluminadas são verdadeiras obras de arte cósmicas. Por que exatamente as iluminadas? Bom, porque existem outras nebulosas de todos os tipos. Quando abordamos as nebulosas de forma ampla, não podemos nos limitar a somente um tipo delas. Na verdade, os astrônomos categorizam as nebulosas em 4 categorias principais: as nebulosas planetárias, de emissão, de reflexão e as escuras. Os conceitos não são complicados de entender. Resumidamente, as nebulosas planetárias recebem esse nome inicialmente por terem sido confundidas com planetas durante as primeiras observações. Na realidade, são nebulosas comuns, tanto de emissão quanto de reflexão. As nebulosas de emissão, por sua vez, são constituídas por nuvens de gás ionizado pela radiação proveniente de uma estrela próxima. A interação da radiação ultravioleta com os núcleos atômicos do gás resulta na troca de cargas e, consequentemente, na emissão de radiação eletromagnética por meio da ionização. As nebulosas escuras apresentam uma fascinante peculiaridade. Tratam-se de vastas nuvens de hidrogênio e poeira dispersas no espaço, desprovidas da influência de uma estrela próxima, ou seja, sem a presença de uma fonte de iluminação ou de ionização. Exemplos notáveis incluem a nebulosa da cabeça de cavalo e a nebulosa do saco de carvão. Por fim, temos a nebulosa mais comum de todas, a de reflexão, que, como o próprio nome já diz, age como um espelho. Essa nebulosa conta com estrelas próximas que funcionam como lanternas, iluminando extensões de gás ao seu redor. No que diz respeito à origem, as nebulosas podem surgir tanto pela agregação de nuvens moleculares primordiais, quanto pela explosão de uma estrela, na qual as camadas de gás estelar são expelidas para o espaço a altas velocidades, formando o que os astrônomos chamam de remanescente de supernova. E bom, esse último caso é o que mais tem a ver com as misteriosas bolhas espalhadas pela nossa galáxia. O que elas têm de tão especial assim? Bom, além de serem nebulosas fantásticas, podem ser o resto do que um dia foi um sistema estelar complexo. Na realidade, todas são restos de estrelas antigas, que contam a história do que um dia foi uma estrela plenamente ativa num canto da Via Láctea. Sendo uma remanescente de supernova, a estrela atingiu um ponto de colapso, onde suas camadas externas foram lançadas para o espaço. Aqui houve a seção completa da fusão de núcleos atômicos, onde o peso da estrela começa a superar a força de pressão gerada pela fusão nuclear em seu núcleo. A gravidade assume o controle, contraindo a estrela. Se a estrela possuir mais de 8 massas solares, o núcleo experimenta um colapso incrivelmente denso, e as camadas superiores da estrela são ejetadas para o espaço. Na prática, isso ocorre em todas as direções. Sabe o que ocorre se pudéssemos jogar gás em todas as direções ao mesmo tempo? Você terá uma esfera perfeita na forma de uma bolha de gás, formando então uma remanescente de supernova, como uma das características mais notáveis que podemos encontrar. Para deixar o fenômeno ainda mais enigmático, os astrônomos simplesmente conseguiram fazer registros inacreditáveis de tais objetos. Detalhe, algumas nebulosas do tipo às vezes não apresentam exatamente o formato de bolha, devido à velocidade do gás ou então à sua idade. Um caso notável é o da nebulosa de Cygnus, uma das maiores
maiores remanescentes de supernova conhecidas na Via Láctea. Localizada a pouco mais de 2.000 anos-luz da Terra, o complexo é formado por inúmeras regiões famosas, como a nebulosa do Véu, uma porção da bolha mais visível em comparação com as demais. Aqui os astrônomos descobriram, medindo a expansão do gás, que a bolha imensa tem 120 anos-luz de diâmetro e foi formada há 20.000 anos. Sabendo que a maioria das remanescentes deixaram um objeto para trás, os astrônomos usaram a estimativa de que Cygnus surgiu a partir de uma estrela de 15 massas solares para deduzir que certamente foi deixada para trás uma estrela de nêutrons altamente compactada, mas um buraco negro talvez não possa ser descartado. No entanto, nada foi encontrado nas observações feitas na região. Apesar de ser deformada na luz visível, a nebulosa forma uma bolha perfeita em raio-x, exceto por uma região que parece formar um buraco na parte sul da nebulosa. As imagens mostram isso perfeitamente. O que aconteceu aqui? Bom, os astrônomos acreditam que essa estrela de nêutrons foi expulsa dali por algum evento energético e furou a bolha de gás, deixando essa assinatura para trás. Por incrível que pareça, o Hubble já criou um time-lapse focando numa região específica da bolha, mostrando a expansão de gás em imagens de sequência desde 2001 até 2020. Com isso, a velocidade da bolha ultrapassa 800.000 km/h, o que é suficiente para chegar à Lua em meia hora. É impressionante. Mas outras bolhas já foram encontradas também e são verdadeiramente incríveis. Essa é a SNR 0509675 e, ao contrário da anterior, ela foi encontrada na Grande Nuvem de Magalhães, aquela galáxia satélite da Via Láctea. Essa bolha tem 23 anos-luz de diâmetro e brilha incrivelmente bem no comprimento de onda do vermelho. Os astrônomos acreditam que essa remanescente de supernova possa ter sido vista a olho nu há 400 anos, quando explodiu para nossa perspectiva. Medindo a expansão do gás, assim como o caso anterior, os dados indicam que o gás está superveloz a 5.000 km/s. As ondulações observadas na borda da bolha, melhor avistadas no canto superior esquerdo, podem ser causadas por fragmentos irregulares de material ejetados pela estrela, que explodiu, ou pela simples aglomeração de gás circundante contra o qual o material da supernova está colidindo à medida que sai. Mas existem também as bolhas interestelares sem explosão de supernova. No caso da nebulosa da bolha, localizada a 7.000 anos-luz da Terra, a bolha é só criada pela pressão da radiação que sai de uma jovem estrela próxima em todas as direções. O que acontece lá é como se fosse o vento solar aqui no sistema solar, onde o Sol emite partículas em todas as direções o tempo todo. E como ela está localizada dentro de um complexo de gás, o formato da bolha é criado. Enfim, é um cenário verdadeiramente exuberante e cria algo de fato inusitado. Essas são as bolhas espaciais, os lugares onde a história de algumas estrelas antigas podem ser reveladas. Espalhadas por toda a Via Láctea, elas também podem nos dizer muito sobre as estrelas em geral. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!